Ontem foi um consenso aqui que o senhor presidiu uma sessão histórica. E eu concordo. Mas uma sessão que não me deixou satisfeito porque eu acho que ela devia ser prolongada. E eu vim aqui manifestar, senador Raimundo, que eu ontem assumi uma dívida. Eu assumi uma dívida aqui ao votar com abstenção. Abstenção é uma dúvida, porque eu assumi o voto de abstenção, porque eu disse que eu preciso de mais tempo para tomar uma decisão tão importante. Então, eu vou ter que trazer aqui, de alguma maneira, uma posição sobre aquele assunto de ontem. Mas eu não tenho tempo ainda hoje, não deu tempo de realmente analisar o que é melhor para fazermos diante dos problemas que nós temos. Por exemplo, uma reserva que tudo indica é maravilhosa de petróleo, a 7.000 metros de profundidade, tendo uma empresa com a competência da nossa Petrobras, mas com dificuldades financeiras. Diante de nós estão alguns problemas que, a meu ver, exigem um cuidado especial na análise. Primeiro, como é que não deixamos esse petróleo enterrado ali debaixo, porque não é riqueza petróleo debaixo do chão. Riqueza é petróleo depois de extraído, transportado, refinado, inclusive com os usos seguintes depois do refinamento. Isso é riqueza. E hoje o petróleo está debaixo do chão, pelo menos descoberto. Sabe-se que tem petróleo ali. E hoje a geologia permite um cálculo muito aproximado da dimensão desse petróleo, que parece que é bastante. Como tirar esse petróleo dali numa velocidade ótima? Velocidade ótima, gente, significa o seguinte: nem tão depressa que o preço caia e nem tão devagar que deixe de ter valor, porque o petróleo será substituído por outras fontes energéticas. Qual é essa velocidade ótima? Qual é a quantidade de petróleo ideal que devemos tirar do pré-sal a cada ano? E aí vem outro problema. A nossa Petrobras está em condições de cumprir com esse tempo ótimo? Se o tempo fosse de 30 anos para explorar razoavelmente, eu diria que sim. Mas a gente não pode esperar 30 anos. Tem que ser antes. Sendo antes, eu não tenho certeza, não tenho convicção de que a Petrobras é capaz de fazer aquela exploração. Por isso, a ideia do projeto do senador Serra carrega coisas positivas. Desde que, ao tirar a Petrobras da responsabilidade de colocar 30% em cada poço que ela não tem condições, desde que, ao tirar essa obrigação, nós não sacrifiquemos o futuro da empresa, que é um patrimônio nacional. Então, esse é o problema. Qual é a velocidade ótima de exploração do petróleo e qual é a capacidade da Petrobras de cumprir esse tempo, esta velocidade, esse tempo ótimo? Precisa de tempo. De qualquer maneira, nunca vamos ter certeza, mas podemos fazer precipitadamente a decisão ou fazê-la cuidadosamente. Podemos até errar, mas fomos cuidadosos, responsáveis. Segundo, eu acho que na hora de saber como aproveitar o pré-sal, essa é a pergunta: como aproveitar da melhor maneira possível para o Brasil o pré-sal? A segunda é como recuperar a Petrobras. O senador Blairo ontem falou uma coisa aqui, senador Blairo, que eu não tenho o menor preconceito de que se possa debater. É melhor para o Brasil uma empresa estatal ou uma empresa privada? Discutamos. A gente não pode ter preconceito hoje no mundo de absolutamente nada. Mas discutamos com cuidado, sem precipitação e sem preconceito. Duas coisas que ontem atrapalharam o debate. O debate ontem aqui, senador Raimundo, estava dividido, entre muitas outras facções, chamamos assim, entre as precipitações e os preconceitos. Eu não tenho preconceito.
e eu não sou precipitado. Se fosse necessário tomar decisão já, eu tomaria. Mas não tem nenhuma razão de ser já. Não era uma questão de vida ou morte. O petróleo não vai evaporar se a gente não decidir. Pois bem, como recuperar a Petrobras? A serviço do Brasil, e não o Brasil a serviço da Petrobras. Porque há pessoas que encarnam tanto um segmento do Brasil que passa a defender esse segmento como se fosse o Brasil. A gente vê isso muitas vezes em líderes sindicais, que se apropriam tanto do interesse da sua categoria, corretamente, mas que esquece o resto do Brasil e pensa que só existe a sua categoria. Tem gente que é tão defensor da Petrobras que esquece que a Petrobras existe para servir o Brasil e não o Brasil para servir a Petrobras. Mas a Petrobras é um patrimônio. Como salvar? Nós não estamos discutindo isso aqui. Como desaparelhá-la do Estado? Porque a aparelhada do Estado, ela não serve ao Brasil, serve ao governo, ao partido que estiver no governo. Como prestigiar seus funcionários que estão desprestigiados hoje? Como definir um programa da Petrobras para os próximos 20 ou 30 anos? Esse é o segundo ponto. O terceiro é como criar emprego. O petróleo escondido no fundo do mar não cria emprego, a não ser dos geólogos que procuram por ele. São poucos. O petróleo precisa ser retirado do fundo do mar para criar emprego. E hoje, a quantidade de desempregados naquela região, por falta de investimentos no setor, é muito grande. Uma vez conversei com o senador Lindbergh, que representa o Rio de Janeiro, e que tem uma posição muito firme em defesa da Petrobras, e perguntei se ele conversava com os desempregados em Campos, por exemplo, com os desempregados em outras cidades do Rio de Janeiro, que estão desempregados por falta de investimento, por falta de capacidade da Petrobras para fazer esses investimentos. Esse é outro ponto, senador Berger. E tem um outro. É a substituição do petróleo. A gente está discutindo em como aproveitar o petróleo. O mundo está discutindo como substituir o petróleo. Lançaram um automóvel elétrico recentemente. E tudo indica que isso vai, em pouco tempo, tomar conta do mercado. Quem já era adulto no começo dos anos 80 ficou surpreso como o computador tomou conta de tudo. A gente usava umas maquininhas de calcular manual. Em 5 anos, saímos daquilo para o computador. Pode ser que em 5 anos a gente saia do combustível petróleo para outros combustíveis. Não vai acabar com o petróleo ainda, porque o petróleo serve para fazer isso, o petróleo serve para fazer isso, o petróleo está na construção aqui, tem outras finalidades. Mas como combustível, pode ser de repente. E nós não estamos trabalhando a sociedade brasileira pós-combustível fóssil. Se não fizermos isso, é capaz do petróleo ficar fóssil mesmo, no sentido econômico, não só no sentido geológico. A Petrobras também pode ficar. Aliás, a Petrobras já devia ter se transformado em uma empresa de energia e não de Senador petróleo. Cristóvão, quando for oportuno para Vossa Excelência, eu gostaria de uma parte. Imediatamente, antes mesmo que eu termine, e aí eu peço que o presidente dê um pouco de tempo ao senhor. Nós temos que discutir, portanto, e eu fiquei devendo ontem aqui uma proposta sobre isso. O voto de abstenção não pode ser para sempre. Daquele debate passou, mas a minha responsabilidade com os que assistem aqui, eu assumo o compromisso, senador Blário, de trazer minha posição. Eu votaria sim ou não se tivesse mais informações e eu tenho a obrigação de buscá-las. Usando assessorias, conversando com pessoas, com especialistas, eu vou trazer ou o meu voto sim ou não, ou o meu substitutivo. O que é que deveríamos fazer com o petróleo que o Brasil tem para, aproveitá-lo da melhor maneira possível. 2, salvar a Petrobras. 3, criar emprego. 4, preparar-se para o mundo pós-petróleo. Eu vou cumprir essa dívida que eu assumi ontem ao votar abstenção. Mas eu passo agora, no exato momento que termina meu tempo, para o senador Raimundo. Senador Cristóvão Buarque, o voto de Vossa Excelência é perfeitamente justificável, até porque
as considerações feitas são perfeitamente compreensíveis e era a minha posição até 24 horas antes da votação. Mas, no momento em que eu consultei o Ministério das Minas e Energias e foi confirmado que tinha havido um acordo para melhorar o projeto, para aperfeiçoar o projeto, né? E considerando que nós já tínhamos aqui na casa mais de 100 dias que esse projeto ia sendo debatido nas bancadas, né? Debatido nos partidos, e precisamos fazer alguma coisa de diferente, alguma iniciativa nova, alguma coisa que vá em direção do que o mundo chama de modernidade da economia. Então, eu votei a favor do projeto. Eu votei o meu companheiro, o senador José Maranhão, presidente do PMDB da Paraíba, que é um homem muito experiente, foi governador 3 vezes da Paraíba, votou também a favor. O meu companheiro, o senador Cássio Cunha Lima, de grande experiência política, foi governador 2 vezes da Paraíba, né? Senador, deputado, constituinte. Então, nós criamos essa convicção de que nós precisamos fazer alguma coisa, sem a certeza, naturalmente, de que o acerto seria de 100%, mas nós precisávamos fazer alguma coisa. E outra informação que eu gostaria de dizer é que a Petrobras, ela é uma empresa perfeitamente viável e não vai acontecer o que aconteceu com muitas petroleiras mundiais, a exemplo do que disse aqui o senador Roberto Requião, que perderam valor, que algumas quebraram. Por quê? Porque a Petrobras tem um grande financiador, que é o consumidor brasileiro. Enquanto no mercado internacional o preço do combustível na bomba ele varia de acordo com o preço do combustível, da matéria-prima no mercado internacional. Se o barril sobe, a gasolina na bomba sobe. Se o barril baixa, o preço da gasolina na bomba baixa. E nós aqui não baixamos esse preço, é uma colaboração que o povo brasileiro está dando à Petrobras para recapitalizá-la, para dar condições dela sair dessa grande endividamento. Tanto é que não está existindo no Brasil, apesar da insatisfação e da gente estar pagando um combustível na bomba muito caro, mas não há um movimento contra. Por quê? Porque nós brasileiros temos a mesma visão da Petrobras que Vossa Excelência tem, que a Petrobras é um patrimônio nacional e, portanto, nós todos que não contribuímos para o que aconteceu com a Petrobras, mas estamos dando a nossa contribuição para que ela volte a ser uma grande empresa e seja sempre um símbolo que representa o nosso país, o Brasil. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, senador, e volto a insistir. A Petrobras é um patrimônio do Brasil, mas a serviço do Brasil. Não o Brasil a serviço dela ou das outras estatais. Elas existem para servir ao Brasil. E nós temos que ajudar para que sirvam ao Brasil, enquanto servirem ao Brasil. Mas eu não vou me alongar mais, senador Renan, mas tem algo que merecia um debate sobre o debate de ontem. É que eu creio que ninguém ficou entendendo como é que foi e como é que vai ficar a relação do PT com o governo depois daquela votação de ontem. A sensação é de que ontem misturou de uma maneira tão esquisita que o projeto do PSDB terminou sendo aprovado com o apoio do governo e o PT terminou, uma boa parte, ficando contra o projeto que o governo queria. Eu tenho a impressão que ontem houve um ponto, não diria de ruptura, mas um ponto muito importante na ameaça da relação do PT com o governo da presidente Dilma. A nossa querida senadora Regina pediu a palavra, deve ser por causa da minha provocação, mas, senador Renan, o senhor é o presidente e o meu tempo acabou. Mas eu gostaria muito de ouvir, senadora Regina. Pode ser, presidente. Então, doutor, a única do PT aqui não podia deixar passar essa sua provocação. Né? Não é a primeira vez que a gente vota, é a primeira vez que a gente votou em bloco, todo mundo, contra, porque não é um rompimento com o governo, já aconteceu em outros momentos aqui, que também tem um viés ideológico, você foi do PT, conhece a gente, que de vez em quando a gente discorda muito do desvio. Mas ontem foi mais também a questão, a gente é governo, tudo aqui é culpa do PT, o governo do PT, não sei o que o PT, né?
E aí o governo negociou com uma pessoa que tem só se portado como oposição aqui e não nos comunicou essa negociação. Então, nós não nos sentimos obrigados a votar, porque nós não fomos comunicados. Até meio-dia, até 13h, o que nós tínhamos era que o governo estava com a nossa posição. Foi isso. Eu agradeço muito, senadora, e eu parabenizo que o partido não pode ser o mesmo que o governo. Nem o partido ser o mesmo que o governo, nem o governo ser o mesmo que o partido. Eu acho isso até positivo, desde que não seja permanente e, por muitas vezes, senão, inviabiliza, pelo menos, o governo. O partido não, o partido continua, porque o partido é uma instância que não depende daquele momento. Mas muito obrigado, senadora Regina, por sua colocação. E creio que o Brasil inteiro gostou de ouvi-la.